Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de tratamento espiritual. É uma alegria tê-los aqui, mais uma vez, nos nossos estudos. Agradeço a participação das pessoas aqui que já estão online, já tem pessoas que estão pedindo um amparo. Nós ainda estamos, como vocês podem perceber, nós ainda estamos com problema na nossa transmissão, né? Mas aí a gente está tentando ver a questão da internet para melhorar a transmissão. Então a gente pede já a vocês que tenham um pouquinho mais de paciência, que em breve nós iremos solucionar esse problema que não depende de nós. Eu estou falando isso para as pessoas que nos acompanham de casa, mas que permaneçam nos acompanhando. Nós iremos, ao final da reunião, aplicar o magnetismo à distância. A você que está pedindo ajuda, amparo, tente nos acompanhar, escute o tema de hoje e no final será aplicado magnetismo à distância, para que a gente possa ser reconfortado. Tudo bem? Temos alguém vindo a primeira vez hoje à casa? Não, somos todos já veteranos no trabalho do tratamento espiritual no Centro Espírita André Luiz. Vamos iniciar fazendo uma prece. Magda, você pode vir fazer a prece por nós? Boa noite. Mestre amado Jesus, obrigada por mais um dia, por termos chegado aqui em busca de ajuda, de auxílio, de agradecimento também, que nós temos sempre a Tua mão socorredora sobre todos nós. Te pedimos o auxílio, que possamos pôr em prática o que aqui viemos estudar, que possamos aprender o verdadeiro sentido do amor, do perdão, da fé e da esperança de dias melhores. Te pedimos em nome de toda a humanidade, principalmente dos nossos irmãos que passam por provas maiores que as nossas, que nós possamos vibrar num só pensamento para o nosso próximo. Mestre amado Jesus, todos os espíritos de luz que aqui se fazem presentes, pedimos que fiquem conosco hoje e todo sempre. Obrigado, Magda. Hoje o nosso tema, como sempre, é um tema bem atual, uma situação que a gente pode refletir sobre questões nossas, questões práticas. Vamos estudar o capítulo 13. Que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O tema é o óbolo da viúva. Todos acharam? Se alguém tiver sem um evangelho, o meu amigo Moreira leva um evangelho. Acho que tem evangelhos ali atrás para acompanhar a leitura, não tem? Então pronto. Item 5, capítulo 13. Vamos meditar e refletir sobre isso, sobre esse tema. Primeiro, como sempre, uma passagem de Jesus. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Isso está em Marcos, no capítulo 12, versículo de 41 a 44, como em Lucas, no capítulo 21, nos itens de 1 a 4. Allan Kardec comenta sobre essa passagem. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhe dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera.
Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos? Não haverá quem, desejando fazer ao bem os outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor? Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouro, de um favorável ensanche aleatório, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem os serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, deve consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrarão de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos, à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O óbolo da viúva é o tema da noite, né? A reflexão da noite. Eu queria passar a palavra para vocês, para que vocês pudessem comentar alguma coisa. Tem o microfone? Ok? Alguém gostaria de começar fazendo alguma observação? Nenhum questionamento? Pode ser um de cada vez, não precisa ser todo mundo junto, não. Pronto, ali temos a primeira observação do meu amigo Alain. Boa noite. Boa noite. Aqui no finalzinho, né, diz que será que apenas com ouro, né, que as pessoas podem fazer algo pelo próximo? A caridade moral também, né, que aqui fala. Conversar, emprestar o ouvido, dizer umas palavras que, às vezes, só com uma palavra, nós podemos tirar o pensamento suicida de uma pessoa, né? Levantar o astral, dizer o quanto que aquela pessoa é importante para Deus.
Porque a maioria está preocupada com os bens materiais. Na ilusão de que dinheiro é tudo. Verdade? Com certeza, é isso aí. O texto também vai tratar disso, né? Dessa chamada caridade moral. Oi, consigo aqui, ó. Acho que eu tenho que levantar, deu certo. Obrigado, Robson. Da caridade moral, daquilo que a gente pode fazer, como a gente pode ser útil de outras formas, né? Então, esse aspecto também vai abordar, vai ser a reflexão final que ele vai propor, justamente para aquele que acha que não tem nada que possa doar. Se ele tiver vontade mesmo, ele poderá pelo menos encontrar essa maneira de auxiliar aquele que sofre. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Tem o Robson aqui, vai fazer um comentário. Boa noite. Boa noite. Cícero, bem no início, Marcos Jesus estava a observar e ele fez uma certa análise, né, sobre o resultado realmente dessa oferta, né, dessa oferenda que a viúva fez em relação a todas as outras, né, porque os outros deram muito mais, mas ela deu de algo que para ela tinha que abrir mão, tinha que passar por uma certa dificuldade, né? Então, com isso ele nos alerta que nós sempre temos, né, a oportunidade de fazer algo, né? Mas que quando esse algo que nós fazemos, ele de certa forma, ele é algo além, não só o material, mas, né, aquela pessoa que convive, aquela pessoa que de certa forma vive a dificuldade do outro, né, ele se torna muito mais eficaz, né, muito mais presente nessa situação, né? Então, o óbolo da viúva, ele de certa forma representa um pouco disso, né, de você não ofertar somente o material, né? Muitas vezes alguém estende a mão para fazer uma doação, que quer que seja, mas com o intuito de se livrar do problema, de se ver livre, de poder seguir adiante, não envolvendo, né, aquela situação em nenhum outro sentimento, em nenhuma outra. Eu fiz a minha parte, mas será que foi feita a parte? Exatamente. Será que ela de fato contribuiu, né? Ela fez de coração? O que será que ela colocou? Tem mais alguma colocação? Então vamos lá fazer algumas observações, né, sobre o óbolo da viúva. Primeiro, a passagem de Jesus é muito clara em mostrar que para Deus, aos olhos de Deus, não importa a quantidade do que se doa, não importa o volume da oferta, da contribuição, o que importa é a qualidade. E o que é a qualidade aqui? É o sacrifício que se faz, é o esforço que se faz. Por quê? O esforço, quando eu faço alguma coisa e eu não tenho nenhum esforço envolvido, para mim não há mérito, porque não provoca nenhuma mudança. Não provoca nenhuma mudança. Então vamos supor assim, eu tenho muitas roupas. Aí eu dou as roupas que eu tenho, compro roupas novas, não me causa, não toca no meu egoísmo, não toca em nenhum desses sentimentos. Porém, se aquilo exige de mim ainda, vai me fazer falta, e eu vou ter que abrir mão, pensando em alguém, por alguém, eu estou começando a trabalhar as virtudes principais, no caso, abnegação, devotamento. Essa senhora, essa viúva, veja, a condição dela
difícil, ela era uma viúva. Tem que lembrar que para a época de Jesus, meu Deus do céu, uma viúva não tem aposentadoria, não tem essas coisas, as chamadas seguridades sociais, que é fruto do século XX. Então ela tinha muita dificuldade. E ela foi lá e doou aquilo que iria lhe fazer falta. Mostrou que ela estava preocupada em servir da maneira que ela entendia. A maneira que ela entendia era que aquele templo precisava, Deus precisava. Porque você poderia dizer assim, hoje em dia, você poderia dizer assim, olha, você tem tão pouco, não precisa. Pensando assim, nós chega aqui com muito pouco, a gente teria que encontrar uma maneira de dizer assim, olha, não precisa, eu posso lhe ajudar. Você poderia ver isso se a pessoa também não fosse ficar ofendida, mas você ia poder fazer isso. Mas para ela era uma coisa que ela queria fazer, representava a devoção dela. Então ela fez aquilo com muita fé. Então Jesus, observando o que ela estava fazendo, os outros estavam doando, dando somas bem maiores, mas não estava com o coração ali. Aí você tem dois elementos que entram na história. Tem aqueles que doam e fazem tudo para aparecer. Eles gostam de parecer bons porque são elogiados, ganham aplausos, eles são colocados em evidências, e ao ser colocado em evidência, o seu ego é alimentado. Eles meio que acreditam que são superiores aos outros, são melhores do que os outros, porque já fazem isso, já fazem aquilo. Então eles parecem bons. Para esse é um grupo. E tem aquele outro grupo que não doa nada porque diz, eu não tenho. Então essa parábola ela vai dialogar com vai fazer uma crítica, vai dialogar com esses dois grupos. Tanto aquele que doa muito, mas que não faz falta, não tem a cota do sacrifício, quanto aquele que diz que não pode fazer nada, por quê? Porque não tem. Então são dois grandes grupos que Jesus, com esse exemplo, vai perguntar, além do incentivo a todo aquele que podem fazer alguma coisa. O Kardec é muito claro. Primeiro, ele aborda o primeiro grupo, que é o mais comum. Aquele que diz que se tivesse mais recursos, faria o bem. E ele mostra que essa pessoa não faria. Por quê? Porque quem quer fazer o bem, quem quer ser útil, ainda que não tenha recursos materiais, ele é útil. Ele encontra fórmula, ele encontra maneiras de ajudar. E aí a gente vai ter, como Alain falou, as várias formas da chamada caridade moral, que você tem desde orar por uma pessoa que passa uma aflição, a uma palavra amiga, a uma orientação, a conversar com alguém, a poder dizer alguma coisa que anime e não ser aquela pessoa que derruba, que destrói. Então você tem muitas maneiras que podem ser feitas. Um abraço. Isso. Dê um abraço, mostre que está presente, que se faz presente, que está ali, que a pessoa pode contar. Porque tem sentimentos que o outro está vivendo, tem sensações que o outro está vivendo, que a experiência dele você não consegue tirar a dor do outro, a tristeza do outro, porque são experiências que ele está vivendo e ele precisa passar por aquele momento. Então você dá um abraço, diz, olha, se precisar de alguma coisa e eu puder, porque às vezes diz assim, se precisar de uma coisa, eu estou aqui. Calma, que pode ser que a pessoa esteja precisando de alguma coisa que você não pode. Então, você também tem que ter a humildade de dizer, se você precisar de alguma coisa e eu puder lhe ajudar, se tiver ao meu alcance. A gente nunca pode esquecer de dizer essas coisas para não parecer que a gente pode tudo, que a gente tem condição de fazer tudo. Porque senão a gente também está criando uma falsa, uma expectativa, uma ilusão. Então, nós podemos ser úteis de várias. O grande hoje em dia, a reinterpretação, a leitura dos tempos atuais, hoje que eu sempre faço para essa palavra,
O que é que mais nos falta? Quais são as moedas do homem moderno? Tempo. Nós não temos mais tempo para nada. Todo mundo tem suas vidas muito ocupadas. Você está sempre cheio de afazeres e a gente não tem tempo para conversar com ninguém. Você não tem tempo para escutar o outro. A gente não tem tempo. Conversando com meu amigo Gênesis, não sei se ele está vendo, aí ele me falou de um livro que mostra uma questão muito interessante. Ele diz assim, contemporâneo, o homem moderno, que é basicamente um homem urbano, porque a maior parte da população hoje em dia vive nas cidades. Os campos, as zonas rurais têm uma percentual da população bem menor, né? Todo mundo mora em cidades. E quem tem uma visão do passado de cidadezinha do interior, esqueça. Eu nunca vou esquecer do impacto visual que eu tive quando eu fui na cidade, né, do meu interior, e eu vi que a minha avó andava de moto. Eu fiquei impressionado. Minha avó era para ser uma senhorinha ali, ela moto, porque todo mundo lá no interior anda de moto, né? Então eu digo, meu Deus, minha avó na moto, sentadinha de lado, andando de moto. Foi um impacto para mim, eu não esperar. Porque mesmo as cidades do interior, elas não têm mais aquela coisa idealizada que a gente tinha, assumiram um outro formato, né? E o que é que aconteceu conosco? Nós perdemos a noção do tempo. O homem que é mais ligado à natureza, o homem que é mais do campo, ele tem menos ansiedade. Por quê? Ele vai ter que esperar quantos meses? O pessoal que já plantou feijão, uns 6 meses para nascer o feijão? Ninguém é do campo. 4 meses, né? Então ele vai ter que esperar aqueles 4 meses, os 5 meses, depende, o feijão do Robson é espiritualizado, foi 4 meses, foi mais, porque choveu, né? Choveu bastante. Pronto, tá, então, não, mas não precisamos entrar no detalhe, não, isso não importa aqui. O importa é que a gente esperar aquele tempo. Não adianta você se apressar para que aquele feijão nasça mais rápido. Ele vai nascer naquele tempo. Então eu não vou ficar ansioso. Ele vai nascer naquele tempo. O período de chuva vai chegar naquele tempo. Quando eu estou ligado ao campo, eu aprendo que tem um tempo que não é nosso. A gente na cidade pede uma pizza e se não chega em 5 minutos, a gente já fica ligando para a pessoa, rápido, cadê, onde é que chega? Porque a gente perdeu a noção de tempo, de esperar acontecer. Por exemplo, o homem do campo, o homem que não está vivendo tanto desse círculo de cidade, quando ele adoece, ele sabe que a doença tem o seu tempo, ela vai passar, aquela febre vai diminuir. Ele tem um tempo, ele sabe esperar. Hoje em dia a gente não aguenta. A gente já tem que ir no médico, já tem que estar bom, já tomou quantos remédios, não sei o quê. Nós estamos muito apressados. Se você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa visualizou, mas não respondeu, já é uma ofensa. Porque ela tem que estar 24 horas disponível para responder na hora, né? Ela tem que responder. Porque se ela visualizou, tem que me responder. Nós perdemos a noção de saber esperar as coisas. Hoje em dia, ninguém quer fazer uma comida que demore muito tempo. Aquelas feijoadas que começavam a ser feitas 2 dias antes. Não, a gente quer chegar, tem que estar tudo pronto. As alimentações têm que ser coisas rápidas, que eu boto dentro de uma coisinha com água e ela já saia, tudo pronto. Nós estamos perdendo noção de tempo. E isso gera o quê? Para todos nós, ansiedade. Porque nem tudo vai se resolver no nosso tempo. Nem tudo. Tem coisa que quando a gente diz, você tem que saber esperar. Tem gente que infarta só de ouvir essa palavra, que ela tem que esperar as coisas acontecerem.
que a mudança é lenta, mas ocorre, que a transformação é lenta, gradual, mas ocorre. Mas nós que estamos ansiosos, não queremos nada que seja lento. Amanhã tá bom, tratamento espiritual, amanhã eu já estou bem, passou já amanhã, depois que eu saí da aplicação do magnetismo, do passe, eu já estou ótimo. Eu lembro quando a gente tinha uma metodologia de trabalho há alguns anos atrás, que dizia assim, olha, você tem que tomar 12 sessões de passe, era o linguajar passado. Tinha pessoas que perguntavam assim, mas se eu tomar 2, 3 vezes por semana, acelera o processo? Vai mais rápido? Por quê? Porque o interesse da pessoa era em terminar logo. E é pergunta número 1 em atendimento fraterno. Quantas vezes eu tenho que vir? Quantas vezes eu tenho que vir, né, Marta? Sempre as pessoas perguntam, quantas vezes? Por quê? Porque nós perdemos a noção do tempo. E aqui o que é a moeda moderna hoje, da viúva moderna, do viúvo moderno, de qualquer um, do homem moderno, do ser humano moderno, é saber respeitar o tempo, conversar com a pessoa, tirar alguns minutos do seu tempo para conversar, para olhar nos olhos da pessoa, ter uma palavra amiga para dizer, saber fazer essa questão, tem que saber lidar. Só que ainda tem muitas coisas que a sabedoria vai ter que nos ensinar, é a sabedoria do tempo. Que quando você auxilia alguém, cuidado para você não fazer por a pessoa, né? Pela pessoa. Cuidado para não se tomar as dores da pessoa. Cuidado para não envolver a pessoa numa redoma de tal forma que ela não sofra. Porque se você tira o sofrimento daquela pessoa, o sofrimento foi um instrumento que Deus colocou para ajudar no crescimento dela. Se você cria uma bolha, uma redoma e impede qualquer forma de sofrimento, essa pessoa nunca vai crescer também. Ela se torna infantilizada. O que é uma criança? Uma criança é uma pessoa que pensa que tudo é mágico. Pensa que, né, como é que os pais dizem? Você pensa que dinheiro nasce em árvore? As crianças pensam. Eles não têm essa noção, eles não têm a noção da responsabilidade. Então, é necessário também que a gente saiba fazer o recuo e perguntar, eu posso lhe ajudar? Você quer ser ajudado? Porque se a pessoa não quiser, você vai começar a querer resolver por ela. E toda vida que a gente quer resolver pelo outro, já é o mesmo problema da ansiedade, da expectativa. Tudo isso está nessa nossa relação com o tempo, que é o ato aqui da viúva, como eu estou dizendo, hoje em dia. Porque não é só o dinheiro, pouco ou muito, porque hoje em dia está todo mundo na condição dessa senhora. É só 2 moedas mesmo que a gente tem para dar, e olhe lá, não tem mais quem possa dar mais do que 2 moedas, não. Nós estamos todos nessa condição. A questão é o que é que eu posso fazer a mais? Qual é o sacrifício que eu faço? O que é que eu tenho para fazer? Como é que eu posso contribuir? Então, nós precisamos urgentemente começar a refletir sobre a parábola da viúva, sobre isso. E ele diz, olha, não se engane, porque a Deus ninguém engana, né? Em desejando fazer ao bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais. Então, olha, se eu ganhar na Mega Sena, se eu vou fazer muita coisa, eu vou ajudar tanta gente, mas, como diz a parábola que eu estou tentando entender, a Verônica também fica me perturbando o juiz com essas parábolas difíceis, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se eu não consigo ajudar quando eu tenho pouco, não pense que vai ajudar quando tiver muito, porque o seu egoísmo continuará lhe caracterizando. E mesmo que você doe, o seu coração o mesmo desdenho, porque você está doando, mas em nada isso vai
vai fazer falta. O sacrifício está em, por exemplo, perdoar aqueles que nos cercam. Eis um grande sacrifício, em compreender o limite do outro. Duas moedinhas difíceis de serem depositadas no gasofilácio são as moedas da compreensão, as moedas do perdão. Essas são moedas dificílimas da gente tirar do bolso para colocar, porque ninguém quer perdoar. A gente não quer perdoar. Quando alguma coisa acontece, olha, perdoar exige de nós uma abnegação muito grande. Porque eu tenho que dizer assim, olha, eu fui ofendido, a ofensa ocorreu. A pessoa me feriu, me magoou. Isso é um fato, não posso negar. Mas Deus sabe o que faz. E se eu passei por essa situação, tem algo para eu aprender. Talvez o orgulho ainda seja muito forte em mim. E agora o meu orgulho está sendo colocado à prova. Porque se eu não tivesse orgulho, eu não estaria ofendido, magoado. Eu compreenderia. Se eu não tivesse orgulho. O que é ferido é sempre o orgulho. Porque a humildade nunca é ferida. Lembra, eu não sei de quem foi a passagem, eu não sei se é Francisco de Assis, eu não sei qual desses homens santos é a passagem que estava pedindo de porta em porta para ajudar os pobres, os pequenos, e bateu na porta de uma pessoa mais rica e disse assim, você podia me dar uma esmola para os meus pequeninos? E aí a pessoa cospe na mão dele. Ele diz, esse é o meu, me deu dos meus pequeninos? Como? Foi Vicente de Paulo. Pronto, então estamos em casa. É São Vicente, né? Quem? Não, o importante aí de quem é o autor, não é importante, o importante é que a gente perceba o reflexo da humildade. Quando eu sou humilde, não me afeta. Por quê? Eu não faço para mim. Não é comigo, não está me afetando. E a certeza de que eu estou em Deus, Deus está vendo. Lógico que, repito, nós estamos falando, sempre tem que perceber que quando se fala em virtudes, humildade, perdão, isso é tudo no plano moral, no plano da intimidade. Não estamos falando quando se fere os contratos sociais que regem a vida. O fato de, por exemplo, você ter seu filho assassinado, que perdoa, isso não exime que a justiça se faça nos moldes que a justiça humana, a legislação coordena, né? São dois planos, né? A justiça divina sempre se faz, a justiça dos homens se aprimora, se aperfeiçoa. São planos diferentes, né? São planos bem diferentes. É só para a gente perceber que perdão, a virtude da humildade, tudo isso a gente tem que perceber que nós precisamos tirar dessas lições, experiências que vão nos mostrar quem nós somos, em que momento, digamos, espiritual nós estamos, que aprendizado nós precisamos passar. Então são todas essas situações que são importantes para nós. Então ele vai no final dizer, para que a gente não, no linguajar moderno, não se vitimize. Não ache que você não pode. Você pode. Você tem algo a fazer. Você pode ser útil, você pode auxiliar. A gente tem que ficar atento para a gente não cair nessa armadilha e ficar preso numa sensação de fracasso, numa sensação de que é incapaz, de que eu estou aqui apenas para ser ajudado. Todas as pessoas encarnadas nesse planeta estão aqui para ser ajudadas. Todos nós que estamos aqui precisamos de amparo. Não tem ninguém melhor
do que o outro. Talvez você tenha alguém na UTI, outros no CTI, outros estão só ali com a fratura exposta, mas ainda está respirando, né, aguardando vaga. Mas todos nós somos doentes da alma, precisamos ajudar uns aos outros. Ninguém é são nesse planeta do ponto de vista moral, curado. Diz assim, olha, eu estou curado. Não, nós estamos num processo, estamos aqui para enfrentar os diversos desafios. Então nós estamos aqui para enfrentar para enfrentar os diversos desafios que a vida tem a nos oferecer. Então nós precisamos, ele diz assim no final, não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Então tem alguma coisa que a gente pode fazer. Então quando você está num processo de tratamento espiritual, aí você diz assim, eu não tenho nada para oferecer, você também não tem o que receber. Se predispõe a mudar. Tem uma pessoa do teu lado que está precisando de ajuda. Fale, pergunte, mas, não, eu fiquei com vergonha. Vai que a pessoa se ofende. Vai que a pessoa se sente, né? Assim, e aí aquela pessoa, às vezes você está no ônibus, senta do teu lado, começa a chorar. A gente olha, poxa vida, eu pude, mas não, vai que ela acha ruim. E a gente pensa que o problema é ela quando é o nosso orgulho, porque o anjo da guarda acabou de te soprar. Às vezes nós mesmos, pelos conhecimentos, pelo menos pergunta assim, você está bem? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Mas a gente não faz isso. Não faz. E nós que somos espíritas, que temos esse conhecimento, devemos refletir. Porque a gente acha lindo o óbolo da viúva, mas todos nós somos essa viúva. Todos nós devemos estar atentos e perceber o que eu posso fazer. Os motivos para não fazer a gente já tem. A gente já tem muito motivo para não fazer. A questão é os motivos para fazer. Aqui tem alguns comentários que veio da internet. Não, é apenas o Roger comentando, não existe pessoas tão ricas que não precisam algum tipo de ajuda. Exatamente, isso aqui é um ponto importante, porque às vezes a gente vê uma família estável, família, como é aquela questão, o jardim do outro é sempre mais verde, né? A casa do outro é sempre melhor. Isso lembra uma parábola também que eu vi com o meu amigo Ednardo, embora depois eu descobri, né, que várias pessoas já trataram desse assunto, mas eu ouvi, tenho que falar dele, daquele vizinho ou vizinho que vivia reparando como a casa do outro era, como as roupas da pessoa era suja no varal, né? Sempre dizia, vixe, as roupas de fulano, essa mulher não sabe lavar a roupa direito, olha como as roupas estão sujas, estão manchadas, não sei o quê. Olhava isso. Um dia ela percebeu que era a janela dela que estava manchada, não eram as roupas. É bem a gente, né? O nosso olhar sujo vê sujeira em tudo que é canto. A gente precisa limpar o nosso olhar para poder começar a perceber melhor o bem. Isso. Então, quando a gente pensa, aquela família é tão boa, tão tranquila, será que é mesmo? Será que você passa pela prova dela? É engraçado. Eu tinha um amigo que era cadeirante. E olha o que eu ouvi. Ele passou por mim, eu estava numa época que a gente pagava as contas nas farmácias, né? E ele era italiano. Na Itália ele sofreu um acidente, ele ganhou uma cadeira elétrica, porque lá dava a cadeira elétrica, ele tinha duas. Tinha uma normal e tinha uma que ele ficava até em pé. Vocês estão visualizando, ela fazia com que ele ficasse em pé. E ele lá com a cadeirinha dela, eu estava na parada. A mulher olhou para mim, não, a mulher comentou, na fila, ele passando, e eu conhecia ele, né? Ele não falou nem comigo, eu vi ele passando. Aí a moça na fila disse assim, uma senhora, meia idade, na fila, assim, com a cadeira dessa até eu quero ser aleijada. É só para que a gente perceba o nível de ignorância que a gente é capaz de chegar.
Porque a gente não sabe a dor que foi para chegar naquela situação, o que é que ele tem de passar, o sofrimento que ele tinha de enfrentar. Mas para quem vê de longe, só vê a cadeirinha fácil de se locomover. Aí provavelmente a gente já é preguiçoso e quer, né, uma cadeira que ande e chegue no lugar. A gente visualiza isso. Isso mostra um pouco de inveja, porque o que é a inveja? Inveja não é desejar o que o outro tem. Inveja é desejar o que o outro tem sem passar pelo sacrifício que o outro fez. Porque, por exemplo, todos nós queremos ser espíritos bons. Nós almejamos, é tanto que os espíritos usam assim, todos nós emulamos, ou seja, sonhamos, aspiramos a ser um espírito bom, mas temos que passar pelo sacrifício para chegar até lá. Todo mundo, por exemplo, eu sempre digo, todo mundo adora ver os comentários, adora a mediunidade do Chico, adora o exemplo dele de humildade, de dedicação, escuta as histórias, a gente chora, mas quem quer ficar todo dia até 2, 3 horas da manhã psicografando? A gente só quer os louros da fama, né? A gente só quer aparecer com a parte boa, mas e o sacrifício que tem por trás? Tudo isso é para refletir. De adolescente, os amigos vão na casa, né, e dizem assim, tio, eu tanto que tu fosse minha mãe. É sempre assim? É sempre assim, sabe? Sempre a gente visualiza o outro melhor. Sim, a casa melhor, é desse jeito. Isso. Gente, eu vou fazer hoje, a partir de hoje, a gente vai fazer uma pequena modificação bem simples no tratamento espiritual, tá bom? Eu vou explicar para vocês como é. Eu vou dar agora, eu vou pedir para Flor, Silva, diminuam as luzes para mim, por favor. Não, só essas duas, tá bom? Eu vou dar um tempo para a gente, dentro daquele processo que Santo Agostinho nos propôs de reflexão sobre a existência, nós vamos começar aqui a fazer um exercício. O Wagner vai tocar uma música, Wagner, de preferência uma que seja mais instrumental. Eu peço que vocês não fiquem cantando agora. A música é só para compor esse momento. Eu quero que vocês lembrem, passem a limpo o dia de hoje. Busquem visualizar como foi o dia de hoje. Busquem nesse exercício, para hoje, visualizar essa semana. E procurem lembrar de alguma coisa que vocês precisam pedir perdão a Deus. Se ofenderam a alguém, se levantaram a voz, se fizeram alguma coisa, faça uma prece pedindo perdão, já que a pessoa não se encontra aqui nesse momento. Nós iremos daqui a pouco receber o magnetismo. Nosso coração está purificado de intenções. Então eu peço a partir desse momento, vou dar uns 3 minutos para que todos façam já a sua prece, avaliando o dia, avaliando essa semana. Preparemos-nos para o magnetismo.
tenhamos a certeza que Deus perdoa as nossas, que tenhamos a certeza de que temos um anjo ao nosso lado, que quando pedimos de todo o coração, vem sempre em nosso socorro para nos ajudar, para nos amparar. Que possamos todos os dias analisar os nossos atos e pedir forças a Deus para mudar. Que nós possamos identificar em nós aquilo que tem de ser mudado. Estamos apenas nos enganando, desejando mudança, mas sem estar dispostos ao sacrifício necessário. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos ao primeiro grupo. Sueli Maria Luísa, Verônica, Neide e Robson, Juliane, Ana Paula, Silva, Antônio de Carvalho, esse é o primeiro grupo. Continuemos em prece, pedindo a Deus que os abençoe. Roguemos por eles, que assim como nós que aqui estamos pedindo o amparo, também estão em busca do amparo. Oremos por estes que agora recebem o tratamento espiritual.
Vamos ao segundo grupo. Rejane, Jailson. Yara, Rita, Silvia, Wellington Girão, Nuciada, Irene, Marcos, esse é o segundo grupo. Continuemos em prece, pedindo a Deus que os abençoe. Que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, nesse instante, derrame bênçãos e luzes sobre todos esses que precisam do amparo, que precisam receber o alívio para as suas dores, para as dificuldades que estão passando. Continuemos em prece.
Wellington Rego, Manuela, Valdomira, Letícia, Dona Antônia, Rafael, Rafael Lima, Isabel Guimarães, José Bezerra. Esse é o terceiro grupo. Continue a prece pedindo a Deus para que eles possam ser abençoados. Já estamos nos aproximando do encerramento da reunião. A partir desse momento, também já peço que comecem as suas orações pelo seu familiar que está precisando de amparo, por aquela pessoa que você sabe que precisa receber o magnetismo, por problemas emocionais, por circunstâncias outras. Envolva-as em bênçãos. Peça aos anjos que auxiliem essa pessoa. Vamos ampliar o alcance das nossas preces. Lúcio, Joaquim, Beth, Alan Jones, Fabiano, Gisele, Daniele, Vânia,
Alguém não chamado? Wagner. Então, a partir desse instante, esse é o nosso último grupo, nós começamos a vibração, a magnetização à distância. Visualizem a pessoa que você quer, as pessoas que estão em casa, que estão nos pedindo prece. Esse é o momento de você visualizar a pessoa, visualizar a si. Está precisando de um passe, visualize o seu anjo da guarda derramando sobre você as bênçãos, derramando sobre você luz que possa lhe ajudar a escolher melhor, a sair da situação em que se encontra. Pensemos nas nossas famílias, busquemos as bênçãos para aqueles nossos afetos, aquela pessoa que a gente sabe que precisa. Vamos nos preparar para a magnetização à distância. Vamos esperar o nosso grupo dos magnetizadores tomarem os seus lugares para que nós possamos fazer a nossa prece final de encerramento. Muitos hoje. Somos muitos, não é? Hoje? Sim. Pronto. Vamos à nossa prece final. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, a Ti somos gratos, Pai,
pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos, Pai, derrama as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Permita que os nossos anjos da guarda envolvam-nos nesse instante. Que possamos sentir a presença deste ser que nos ama, vela por nós. E envolvidos neste amor, sentimos a presença de Jesus, que aqui se encontra. Jesus amigo, Tu estás aqui. Podemos te sentir, Jesus. Estende a Tua mão socorredora a cada um de nós. Ó Jesus, derrama uma gota do Teu bálsamo bendito, curando-nos, Jesus, das dores que estamos sentindo, da angústia que carregamos na alma, do vazio que quer nos tomar o espírito. Cura-nos, Jesus, se for da vontade de Deus, mas nós te pedimos, dai-nos a força para resistirmos ao arrastamento do mal. Dai-nos coragem, Jesus, para que possamos fazer o bem, para que possamos mudar as nossas ações, os nossos pensamentos. Ó Jesus, dai-nos a resignação, porque tudo que passamos, só passamos porque Deus permite, e Deus só nos dá aquilo que é útil para o nosso crescimento. Ó Jesus, dai-nos a paciência, porque tudo há de passar no tempo de Deus, não no nosso. Que saibamos esperar em Deus. Ó Jesus, abençoa as nossas famílias, os nossos lares, que possamos ter um lar, um grupo familiar, de convívio, de diálogo, de harmonia. Pedimos em especial, Jesus, por aquele parente, aquele amigo, aquele ser a quem tanto amamos, que se encontra adoentado. Alivia-o, Jesus, das dores que sentem, que passam, se for da vontade de Deus. Cura-os, ó Jesus, se for da vontade de Deus. Aquece-lhes a alma, inspirando-lhes ação, para que não percam o fruto das provas. Ó Jesus, abençoa aos entristecidos da alma, os deprimidos, aqueles que não veem esperança ou sentido na existência, aqueles com ideias suicidas, aqueles que não sabem como sair da situação que se encontra. Envolve-os, Jesus, no teu amor, para que tu possas guiá-los em um novo caminho. Através de ti, Jesus, que és puro, voltamos nosso olhar a Deus. Unimos-nos aos nossos anjos, aos espíritos bons que aqui se encontram,
que coordenam a atividade deste grupo, aos espíritos familiares que aqui se encontram. E numa só voz, num só pensamento, voltamos nosso olhar ao Pai. E antes de tudo pedimos: Pai, perdoa as nossas faltas. Tende compaixão de nós, da nossa fraqueza. Tende misericórdia, porque ainda caímos, porque ainda não conseguimos tomar as decisões corretas. Tende piedade de nós, Pai. Ampara-nos, ó Deus, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, tenhamos uma ótima semana. Lembremos dos diversos cursos e estudos que a casa tem. Na segunda-feira, hoje nós temos os coordenadores aqui, a Rosângela, o Audálio, o Wellington, é o principiante espírita. Na quarta-feira, o estudo da revista, preparatório para o curso mediúnico, hein? Quem quiser participar do curso de formação mediúnica, vem, é só falar com a gente. Segunda-feira, prece pelos doentes. Unam-se a nós temos várias atividades. É porque é muito doente, agora vai até para a segunda, é nas quintas, às 22 horas. Mas na segunda também ore pelos doentes. Boa noite, boa semana, até a próxima. Na terça, todos os dias.